Olá, graça e a paz de Jesus. Hoje é um dia muito especial para nós. A nossa comunidade sempre espera com grande alegria e expectativa o início de uma nova série de mensagens, e esse dia finalmente chegou. E se você nos acompanha pelo YouTube, saiba que você é muito bem-vindo, e o nosso desejo e oração é que você caminhe junto conosco nessa nova jornada de reflexões. E eu gostaria de pedir muito a sua ajuda para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. São atitudes bem simples. Por favor, curta o vídeo. E se essa mensagem edificar a sua vida, comente alguma coisa aí embaixo. Se você gostou do nosso novo cenário, se você gostou da ferramenta que a gente tem usado aqui para comunicar melhor a palavra de Deus, comente aí embaixo também, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aí embaixo você tem um botão compartilhar, e você pode então compartilhar o link desse vídeo com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e eles vão então visualizar, e quem sabe eles assistem essa mensagem e são impactados por ela, não é? E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí no nosso canal. Todas essas atitudes vão nos ajudar a alcançar mais pessoas, e o nosso desejo é que essas pessoas sejam edificadas, impactadas e alimentadas com a mensagem fiel da palavra do Senhor. Bom, esperança em tempos difíceis é o tema da nossa nova série. E eu quero começar essa série compartilhando com vocês uma frase de Albert Schweitzer. Certa vez ele disse: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Repito, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. E o que não pode morrer dentro de nós enquanto estamos vivos, enquanto há fôlego, enquanto há saúde, enquanto há força, por mais que sejam fracas ou que parecem ser insuficientes, o que não pode faltar, o que não pode morrer é a esperança. Esperança é o que nos faz acreditar em algo, mesmo que pareça impossível. A esperança ela é importante porque ela é o que nos faz enxergar possibilidades positivas em situações negativas. Esperança, do verbo esperançar, é buscar, é ir atrás, é trabalhar, é lutar, é não desistir. A esperança nos põe em movimento. Porém, a grande questão é: como ter esperança em tempos tão difíceis como os nossos? Como manter a esperança viva diante de tantas tragédias, problemas financeiros, desempregos, enfermidades, mortes, luto? Não é à toa que diante do cenário atual, muitas pessoas não perderam a vida, mas infelizmente já perderam a esperança por causa das circunstâncias. Não acreditam mais, não enxergam possibilidade alguma de melhora, não buscam mais, não trabalham mais, não têm mais forças para lutar. São pessoas vivas, mortas. Por isso eu insisto: como ter esperança em tempos tão difíceis? E a boa notícia é: a Bíblia tem respostas para essa pergunta. E o nosso objetivo é respondê-la ao longo dessa série, que é baseada num livro tão lindo
que é o livro de Ruth. Um livro incrível, uma das joias mais ricas e encantadoras de toda a literatura mundial. John Peter Langer, ele diz que esse livro, que tem apenas 85 versículos, é como um jardim enfeitado de rosas perfumadas, cuja beleza e conteúdo jamais podem ser suficientemente enaltecidos. Olha que coisa linda. E uma das lições mais importantes desse livro é: não importa a situação, não importa o que você está passando, não perca a esperança. Tenha esperança, acredite, confie, trabalhe, lute, não desista. Esse livro nos conta uma história de providência, de graça, de vida eterna. Essa é uma história que faz o nosso coração chorar, que faz a gente cair de joelhos diante de um Deus gracioso, que supre, que sustenta, que salva, que liberta e que pelo seu poder nos dá uma esperança viva. Você está pronto? Você está animado para estudar essa história? Vamos juntos então começar? E para esse primeiro episódio então da nossa série, nós vamos estudar o trecho de Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Então, se você tem uma Bíblia aí, por favor, dá um pause no vídeo e vá buscar a sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 5. Se por acaso você não tem, nós vamos colocar o texto aqui na tela para você acompanhar junto conosco. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Versículo 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Esse trecho que nós acabamos de ler nos dá uma aula de como não agir em tempos difíceis. Esse é o resumo desses 5 versos. Como não agir em tempos difíceis. Aqui nós vemos uma família se metendo em terríveis apuros por causa de decisões más que levam a atitudes ainda piores, que levam a consequências devastadoras. E é exatamente esse processo que eu quero mostrar para você nesse episódio. Primeiro, tempos difíceis. Eu quero mostrar para você o contexto, quero que você entenda toda a crise que eles estavam passando. Segundo, qual foi a reação dessa família? O que não fazer em tempos difíceis, não é? E terceiro, quais foram as consequências? O que eles colheram por terem tomado decisões erradas. Então vamos lá. Primeira parte então da nossa reflexão hoje, tempos difíceis. Versículo 1, por favor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eu chamo a sua atenção para as primeiras palavras do texto. Na época dos juízes. Somente essas palavras já nos dão várias informações importantes. Ruth foi escrito no período dos juízes e o que estava acontecendo naquele momento da história. Por que era tão difícil a situação?
E estudando, você pode perceber que o período dos juízes é, sem dúvida, a época mais turbulenta da história de Israel. A vida não era nada fácil naquele momento. O livro de Juízes, que conta um pouco melhor para a gente sobre a situação de Israel naquele momento, é, na verdade, um registro de divisão, de crueldade, de apostasia, de guerra civil e de vergonha nacional. A instabilidade política, o colapso moral e a infidelidade espiritual foram as marcas desse período. O livro de Juízes é muito bem resumido numa frase que se encontra no capítulo 17, versículo 6. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Cada um era lei para si mesmo. As pessoas não faziam aquilo que era certo aos olhos de Deus, mas sim o que era certo aos seus próprios olhos. Olha que perigo isso. Não dá nem para imaginar que o livro de Ruth foi escrito nesse contexto. É incrível como uma história de amor tão bela pode se passar no período assim. Agora eu quero chamar sua atenção para duas verdades muito importantes que a gente pode tirar já aqui nessas primeiras palavras. A primeira verdade, o nosso contexto não é muito diferente do período dos juízes. Nós também vivemos dias difíceis. Nós também passamos por instabilidade política em nossa nação e no mundo todo. Nós também passamos por problemas econômicos, talvez uma das maiores crises econômicas da história. Confusão sobre sexualidade e questão de gênero, criminalidade, corrupção, guerras, idolatria, apostasia, frieza espiritual. Será que aquela famosa frase que resume o livro de Juízes se aplica aos dias de hoje? Cada um fazia o que achava certo. Nós também vivemos dias difíceis. Na verdade, desde que os nossos primeiros pais decidiram desobedecer a Deus, estamos vivendo dias difíceis. Mas a segunda lição que nós aprendemos é a seguinte: Deus não precisa de condições favoráveis para agir a nosso favor. Uma das mais lindas histórias de amor, para muitos estudiosos, a mais linda história de amor, foi escrita no pior contexto da história do povo de Israel. Meu querido, saiba disso. Meu irmão, minha irmã. É possível ter esperança em tempos difíceis, pois o Deus a quem servimos tem poder para mudar a nossa história. Mesmo quando parece que tudo vai dar errado, mesmo quando parece que não há mais solução, mesmo quando você não sabe mais o que fazer, Deus vem com a sua graça, Deus vem com a sua providência, Deus abre portas, Deus cura, Deus restaura, Deus salva, porque nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Em tempos difíceis, Deus não deixa de nos amar. Nós precisamos nos lembrar que, por mais difíceis que sejam os tempos, todo aquele que crê em Cristo faz parte de uma linda história de amor. Você faz parte de uma linda história de amor. Voltando para a primeira parte da nossa reflexão, o texto nos dá mais uma informação importante sobre os dias difíceis que eles estavam enfrentando. Houve fome na terra. Percebam só que triste isso. Eles estavam na terra prometida, a terra que manava leite e mel, estava passando fome. O nome da cidade, Belém, significava casa
do pão. Ou seja, aqui nós temos uma situação muito cruel. Faltava pão na casa do pão. Belém não fazia jus ao seu nome. Belém era uma mentira, um engano, uma negação de si mesma. Mas essa fome, nós precisamos saber, ela não era uma casualidade, nem mesmo resultado de uma tragédia natural, mas sim, era um juízo de Deus, a desobediência do seu povo, e a gente precisa entender isso. A fome era a vara da disciplina de Deus. Meus irmãos, o tempo dos juízes experimentou fortemente o juízo de Deus. Deu para entender por que aqueles dias eram tempos tão complicados? Como que essa família agiu diante desse momento? Então, eu convido você para a gente caminhar para a nossa segunda parte da reflexão de hoje. Reação. Qual foi a reação dessa família? Versos 1 e 2. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. O texto nos informa que diante da crise em Belém, diante daquele tempo difícil, Elimeleque, ele decide reagir da pior maneira. Ele foge. Elimeleque nos mostra aqui o que não fazer nos dias difíceis. E eu quero destacar 2 implicações desse ato de Elimeleque, que é o que eu e você não devemos fazer. Primeiro, esse ato de Elimeleque é um ato de desobediência a Deus. Agora vamos pensar por um instante. A atitude de Elimeleque, ela até parece ser uma boa solução, não é verdade? Não tem comida em Israel, qual que é o problema de passar um tempo no país vizinho onde tem comida? Talvez você pense, Elimeleque, ele está cuidando da sua família. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, afinal de contas, o desejo de todo bom marido e pai é prover o sustento para a sua família, não tem nada de errado nisso. Porém, nessa situação específica, a atitude de Elimeleque revela para nós a sua rebelião e total desobediência a Deus. E eu explico o porquê. Se essa é uma ação disciplinar de Deus sobre o seu povo, qual deveria ser a reação do povo de Deus? Se a escassez, se a fome é disciplina do Senhor, qual deveria ser a resposta? Arrependimento. Joelhos dobrados, choro pelo pecado, pedido de perdão, mudança de atitude e não de nação. Era isso que Deus esperava do seu povo, mas não foi isso que Elimeleque fez. Além disso, Elimeleque está nada mais, nada menos do que deixando a terra prometida. Você consegue entender o tamanho dessa gravidade? Essa família estava deixando uma terra que Deus havia miraculosamente dado a seu povo. Essa era a terra dada a Abraão, a terra que depois Isaac e Jacó herdaram.
A terra pela qual o povo anelou por 400 anos, enquanto escravos no Egito, a terra para a qual o Senhor levou o seu povo com mão forte no êxodo. Além do mais, aquela terra fazia parte da identidade do povo escolhido de Deus. Eles estão deixando essa bênção, pois ao sair da terra prometida, Elimeleque estava dizendo: eu não me identifico mais com o povo de Deus, eu não quero estar no lugar onde Deus quer que eu esteja. E a situação piora ainda mais quando nós somos informados para onde ele está indo: Moabe. Além de rejeitar a disciplina de Deus, além de abandonar a terra prometida, Elimeleque vai para uma terra totalmente pagã, idólatra e inimiga do povo de Deus. Dá para acreditar nisso? Você consegue entender o porquê essa atitude de Elimeleque foi um ato de desobediência a Deus? O que nós podemos aprender aqui? Qual a lição que a gente tira desse erro brutal dessa família? Tempos difíceis revelam quem de fato nós somos. O nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Porém o Senhor não era rei sobre sua vida, porque quem é rei manda, e quem é servo obedece. E o que Elimeleque revela através de suas atitudes é que ele era o rei de sua própria vida. Ele obedecia a si mesmo. Elimeleque cria que ele sabia o que era melhor para si e não Deus. Ou seja, as atitudes de Elimeleque não são dignas e nada tem a ver com o seu nome. A pergunta que eu faço para você é: o que essa crise tem revelado sobre você? O que as suas atitudes diante de tempos tão difíceis como os nossos têm revelado sobre o seu coração? Quantas vezes nós agimos como Elimeleque, nós dizemos que Deus é nosso rei, nós cantamos que Deus é Senhor sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas, mas tudo isso muitas vezes não passa de palavras, apenas palavras da boca para fora. Na hora em que a situação aperta, nos dias em que a provação parece não ter fim e que a tentação parece insuportável, nós então abrimos mão das orientações, dos conselhos e dos mandamentos de Deus. Temos nome de cristão, mas não vivemos como tal. São nesses momentos que a gente de fato conhece as pessoas de verdade. A crise mostra quem de fato ama Jesus, quem de fato ama a igreja de Cristo, com quem de fato a gente pode contar. E a conclusão que eu tenho chegado, meus irmãos, é que são poucos. São poucos aqueles que de fato amam a Jesus e querem viver para a sua glória. Tempos difíceis, a crise, a pandemia, não corrompe ninguém, não muda ninguém, não cria ninguém, não educa. Tempos difíceis apenas revela o que de fato você é. Não estou afirmando, e eu quero deixar isso claro aqui, que nós somos perfeitos, longe disso. Muito menos que em momentos assim nós não caímos, nós não erramos. O que eu estou afirmando, meu irmão, minha irmã, é que quem de fato pertence a Deus, quem de fato faz parte do povo de Deus, ama
e busca com prazer e alegria obedecer os seus princípios, valores e mandamentos. O pecado se torna um acidente, mas o desejo de viver para a glória de Deus nos faz voltar, se arrepender e começar de novo. Uma segunda lição que podemos aprender com a desobediência de Elimeleque é: não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, o lugar melhor e mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. O lugar melhor e mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Onde você está? Você está no centro da vontade de Deus ou você está cada vez mais distante? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quão distante você esteja, existe um caminho de volta e esse caminho se chama Jesus. Se as suas atitudes têm mostrado o quão distante você está do lugar melhor e mais seguro do mundo, que é a vontade de Deus, há perdão para você, saiba disso. A boa mão do Senhor está estendida e pronta para te levantar. Dobre os seus joelhos agora, se arrependa dos seus pecados, peça perdão e se levante para viver o novo de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse ato de fugir foi, primeiro, um ato de desobediência. Segundo, de priorizar as coisas erradas. Elimeleque nos mostra com a sua atitude de ir para Moabe que a sua prioridade eram as coisas, era a abundância de bens materiais. O que Elimeleque está dizendo é mais ou menos o seguinte: para mim é mais importante estar na abundância sem Deus do que na escassez com Ele. Para mim é mais importante estar na abundância sem Deus do que na escassez com Ele. Essa decisão de Elimeleque, meus irmãos, envolve um grande descaso com a verdadeira adoração. E isso é muito importante a gente entender. Nós estamos falando de um tempo diferente dos de hoje. Graças ao sacrifício de Jesus, hoje nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar e em qualquer momento. Louvado seja Deus por isso. Mas nessa época, nesse momento do desenvolvimento da história da redenção, o louvor ao único Deus e o ensino da sua lei estava necessariamente ligados à terra prometida. Mas eles estão indo para longe da terra prometida, ou seja, eles não terão mais acesso à lei de Deus, às festas religiosas, aos sacrifícios feitos em favor dos seus pecados, e eles vão perder a comunhão com o povo escolhido do Senhor. Meus irmãos, não existe adoração ao Deus verdadeiro em Moabe. A comida é prioridade, a abundância é prioridade, o sustento é prioridade, o trabalho. Mas parece que Elimeleque não está nem um pouco interessado em buscar e adorar a Deus. O que a gente pode aprender com esse erro tão gritante dessa família? Nossas prioridades revelam o que de fato é importante para nós. Portanto, eu te pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Eu não estou perguntando qual tem sido sua prioridade no papel, nos planos, nos lábios. Eu estou perguntando qual tem sido suas prioridades na prática, no dia a dia. Com o que você gasta mais tempo, atenção, dedicação, amor?
Meus irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma forma que Elimeleque? Literalmente. Quantos cristãos mudam de cidade, de estado, de país, priorizando um salário melhor, uma casa melhor, um lugar mais calmo, mais tranquilo? Resolve tudo, corre atrás de tudo, se esforça, constrói, muda, mas não parou em nenhum momento para pensar se para onde está indo a uma igreja fiel, que prega o verdadeiro evangelho de Jesus. Uma comunidade onde você poderá ter comunhão com o povo de Deus, onde você terá a oportunidade de servir, de colocar em prática seus dons, seus talentos, de cumprir sua missão. Se isso já aconteceu com você, isso só prova que Deus e a igreja dele não tem muita importância na sua vida, assim como foi na vida de Elimeleque. Mas o reino de Deus e todas as coisas concernentes a Ele é a prioridade de todo aquele que foi alcançado pelo amor de Jesus. Foi por isso que o nosso Senhor nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente inverte a prioridade. A gente busca em primeiro lugar as coisas, e não o reino de Deus e a sua justiça. Se você ainda não passou por essa situação de mudar de cidade, de estado, de país, quando for a sua vez de tomar essa decisão, o que será mais importante para você? Mas não é apenas nesse contexto que priorizamos ou deixamos de priorizar o reino de Deus, mas sim em cada dia, em cada decisão, em cada gesto, em cada atitude, nós mostramos o que de fato é nossa prioridade. E talvez essa crise, essa quarentena apenas veio provar para você que falta de tempo nunca foi o problema, mas sim o seu coração rebelde e suas prioridades erradas. E prioridades erradas, infelizmente, nos faz experimentar consequências amargas. E essa é a última parte da nossa reflexão. Primeiro, nós vimos a situação difícil que eles se encontravam, a reação que eles tiveram diante dessa situação, e agora nós estudaremos então, para concluir, as consequências. Versos de 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Você já ouviu aquela famosa frase de Fábio Neruda que diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Essa família estava presa às consequências de suas más escolhas. E quais foram as consequências do pecado daquela família? Primeiro, a morte do pai de Elimeleque. Elimeleque conseguiu fugir da escassez de Belém, mas não escapou da morte em Moabe. Elimeleque escapou da dor da escassez, mas ele sentiu uma dor muito mais forte e cruel em Moabe, que é a dor da morte. Segundo, 2 casamentos fora da vontade de Deus. Eu olho para o texto e eu fico imaginando por que Malom e Quilion, depois da morte do pai, não voltam para a terra prometida juntos com sua mãe. Não seria a melhor decisão voltar, se arrepender, começar de novo, voltar para o povo de Deus, para a terra de Deus? Mas não foi isso que aconteceu. Eles permaneceram naquela terra e, pior, se casaram com mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth e Quilion com Orfa. Porém, os israelitas estavam debaixo de uma lei, onde eles não podiam se casar com uma mulher gentia, especialmente de Amon e Moabe. Se você não sabe,
Foram as mulheres moabitas que no tempo de Moisés seduziram os homens israelitas e os conduziram à imoralidade e à idolatria, e isso resultou na morte de 24 pessoas. Isso está registrado em Números, capítulo 25. Casamento é sinônimo de alegria, de festa, não é? Mas esses dois casamentos aqui eram sinônimos de pecado, de desobediência, de vergonha. Terceiro, e talvez a pior de todas as consequências, a morte dos filhos. Infelizmente, a morte volta a rondar aquela família já tão sofrida, e de súbito, sem qualquer explicação, a vida jovem de Malom e Quilion é ceifada em terra estrangeira. Não temos detalhes, a única coisa que a gente sabe é que foi uma morte prematura. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe futuro para uma vida longe de Deus. Deus é a fonte de toda a vida, Deus sustenta toda a vida. E o pecado nos afasta da fonte da vida, que é Deus. Não existe futuro longe de Deus. O Ari Wisby vai dizer em seu comentário de Ruth o seguinte: uma família toma uma decisão errada e troca a escassez de alimento por 3 funerais. Tudo o que há neste momento da história são 3 mulheres viúvas, pobres, desamparadas, sem filhos e sem esperança. O que nós podemos aprender aqui? Que lições nós podemos tirar dessa última parte da reflexão de hoje? Entenda, primeiro, que reagir pecaminosamente não ajuda em nada, só faz a situação piorar. Pecar nunca será a melhor decisão. O pecado tirou os anjos do céu, Adão do paraíso, privou milhares de israelitas de entrar na terra prometida e agora deixa uma matriarca viúva, sem filhos, pobre, numa situação deplorável, numa terra estrangeira. Essa situação era a pior situação que uma mulher poderia se encontrar naquela época, naquele contexto, naquela cultura. Noemi estava vivendo o seu pior pesadelo. A pergunta que eu te faço é: você acha mesmo que o pecado vai te fazer bem? Você acha mesmo que viver para os seus prazeres vai te fazer bem? Você acha mesmo que viver governado por suas vontades vai te fazer bem? Olha o que aconteceu com essa família. Uma outra lição muito importante que aprendemos aqui é a seguinte: quanto mais tempo longe de Deus, mais difícil é voltar, ou talvez se torne impossível. Não sei se você prestou atenção nessa informação, mas o texto diz que eles foram viver em Moabe por algum tempo. Os planos de Elimeleque era passar apenas um tempo, ele queria voltar. A família havia planejado apenas uma estadia temporária em Moabe. Ou seja, talvez o que passava na mente de Elimeleque quando ele deixou a terra prometida era o seguinte pensamento: eu vou só passar um tempo sem adorar a Deus, é só um tempo longe de Deus, eu só vou abrir algumas concessões para o pecado, algumas exceções, sabe? Mas depois eu volto. Quantas vezes nós agimos assim? Da mesma maneira. Aquele tempo que você acha que deixar de ir à igreja não vai fazer muito mal, porque depois você volta. Aquele tempo que você decide se dedicar 100% para se preparar, para passar numa prova, num concurso, algo parecido, e deixa de servir, deixa de ser bênção, deixa de ter tempo com Deus, deixa a palavra do Senhor de lado, deixa a oração de lado, deixa a sua família de lado, deixa tanta coisa importante. E aí você pensa: mas depois eu volto. Aquele período de faculdade, puxa, é muito importante que eu me concentre, que eu me forme bem, que eu tire boas notas. Depois de 4, 5, 6, 7 anos, eu volto a levar as coisas de Deus mais a sério, porque agora eu não tenho tempo. Talvez você acabou de começar um namoro, talvez você se casou, talvez você começou a trabalhar agora, e agora não dá.
Talvez seu filho acabou de nascer e você diz: eu não tenho tempo, eu volto a me dedicar a Deus mais para frente. Quero te dizer algo muito importante, meu irmão, minha irmã. Se você tomar essa decisão, é bem possível que você não volte nunca mais. Porque mais fácil de se afastar do caminho do Senhor é permanecer longe dele. Mais fácil do que se afastar do caminho do Senhor é permanecer longe dele. Elimeleque queria voltar, mas a morte chegou antes. Não deu tempo de voltar para a terra prometida. Não deu tempo de adorar a Deus. Não deu tempo de pedir perdão. Não deu tempo de se arrepender. A pergunta que eu te faço é: quanto tempo você vai esperar para voltar? Quanto tempo você vai esperar para de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quanto tempo você vai esperar para abandonar a sua vida de pecado e viver em obediência aos planos, aos propósitos, aos princípios, aos valores e aos mandamentos de Deus? Não há mais tempo. E eu te encorajo a voltar agora mesmo para o caminho do Senhor, antes que a tua vida de pecado te leve à morte, como aconteceu com Elimeleque e os seus filhos. Para concluir, eu quero encerrar com 3 frases, 3 conselhos para você colocar em prática durante essa semana. Eu encorajo você a tentar lembrar disso e pedir a graça de Deus para agir. Primeiro, tempos difíceis fazem parte do plano de Deus e são usados para fortalecer a nossa fé. Não fuja, tenha coragem, não seja covarde como Elimeleque. Talvez a tribulação, a provação que você tem passado faz parte do plano de Deus para fortalecer sua fé, para te fazer uma pessoa melhor, para amadurecer o seu caráter. Segundo, não importa o preço a ser pago, escolha obedecer a Deus. Elimeleque escolheu obedecer aos seus prazeres, à sua própria vontade, e pagou um preço muito mais alto. Obedecer a Deus envolve um preço altíssimo, mas sempre vale a pena. Escolha viver em fidelidade ao Senhor, em obediência, em submissão. Terceiro e último, não importa quão longe você está, Jesus te convida para voltar e recomeçar. Se arrependa, volte para Jesus, recomece a sua vida com Deus. A mão do Senhor está pronta para te dar uma nova chance. O que será dessas 3 viúvas? Como que essa tragédia pode se tornar numa linda história de amor? Não perca os próximos episódios. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja com você. Uma ótima semana, um forte abraço, Deus te abençoe.